Escreveu Lucas, capítulo 18. O Santo Evangelho, que segundo os escreveu Lucas, capítulo 18. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo 18. E eu gostaria de frisar a leitura nesta noite no versículo 8, para a nossa meditação aqui esta noite. Lucas, capítulo 18, no versículo de número 8. Aleluia! Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é santo, Ele é verdadeiro. Aleluias! Lucas, capítulo 18, versículo 8, nos diz a poderosa palavra de Deus. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Fecha os teus olhos, Pai, oramos esta noite. O Senhor mais uma vez nos trouxe a este lugar para te adorar. A ti honras, a ti glória, Senhor. Deus, esta noite nós lemos a poderosa palavra do Senhor neste ambiente, nesse lugar santo. Esse lugar é santo porque a presença do Senhor está nesse lugar e o Senhor santifica tudo. Pai, que este lugar, esta noite, o Senhor continue operando cura, milagres, salvação, libertação. Oramos esta noite pela tua bendita graça, que o Senhor nos revele este texto, este versículo que ora lemos com os irmãos esta noite. Que o Senhor traga sobre nós, ó Pai, a revelação da tua bendita palavra. Fale com teus filhos esta noite. Que os nossos corações estejam abertos para absorvermos a mensagem do Senhor esta noite. Meu Deus, todo impedimento e tudo aquilo que é contrário à ministração da bendita e poderosa palavra do Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos esta noite. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos trazer um espírito quebrantado neste lugar, de maneira que tenhamos todos nós sensibilidade para ouvir a bendita voz do Senhor neste lugar. Fale com a tua querida igreja, ou por que não dizer, continue falando conosco. Continua trazendo, Senhor, a tua graça. Continue trazendo a tua presença sobre este lugar, Senhor, e que esta noite mais uma vez o Senhor nos marque pelo poder da poderosa palavra de Deus. Não nós, mas a ti honras e glórias, Senhor. Certo de que o Senhor nos ouviu, nós lhe agradecemos no nome bendito e glorioso do Senhor nosso Deus. Amém, queridos. Glórias a Deus. Queridos irmãos, o versículo que lemos hoje fala a respeito de fé. E acredito eu que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações essa noite, nos despertando para ter uma vida de fé na presença do Senhor. Irmão, a fé é algo essencial para a nossa caminhada. Não pode nos faltar a fé, irmãos. Nós precisamos da fé. Porque é pela fé que os antigos venceram. Quando nós pegamos o capítulo 11 da carta ou a epístola aos Hebreus, nós vamos ver o autor abordando o assunto, falando a respeito da fé. E ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza ou a prova daquilo que se espera. O autor da fé, que nós sabemos que é Cristo, porque a Bíblia vai nos dizer que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé aponta para Jesus. A nossa fé aponta para esse bendito Salvador. E ainda em Hebreus a Bíblia vai nos dizer que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então nós sabemos, queridos irmãos, que a fé ela é essencial para a nossa caminhada. A fé, irmãos, ela é fundamental para a nossa salvação em Cristo Jesus. E nós precisamos viver pela fé. Nós precisamos, queridos irmãos, caminhar pela fé. Logo nós sabemos, como foi cantado aqui essa noite,
Nós não vivemos por visto, não caminhamos nessa caminhada espiritual por aquilo que vemos ou naquilo que tocamos. Nós caminhamos de acordo com aquilo que nós cremos, que a fé gerou as convicções no nosso coração. Uma das coisas que nós podemos dizer é que pela fé, Deus está nesse lugar. E se nós formos procurar com os olhos físicos, alguém vai perguntar: onde está Deus nesse ambiente? Eu não consigo ver Deus, eu não consigo tocar em Deus. Com o natural nós não conseguimos ver e muito menos tocar em Deus. Mas quando nós entendemos pela fé e quando nós expressamos essa verdade, que Deus está nesse lugar, logo nós compreendemos a verdade da fé. Como pode um povo se reunir num só lugar e com alegria em seus corações, com gratidão no seu coração, está entoando, está louvando, está agradando, está enjoelhando, está inclinando diante de alguém que não se vê, diante de algo que não se vê? Se isso não é fé, o que é isso, irmãos? O mundo não tem fé e por isso não compreende a riqueza que há em Jesus. Por isso o mundo não compreende a riqueza que há no ajuntamento, no congregar, no estar junto e no cultuar a Deus. Para o mundo, irmãos, o estar na igreja não é atraente. Para o ímpio, o estar reunido em torno de Cristo não é interessante, porque ainda não lhe foi dado fé. Ele não entende, ele não consegue compreender na sua natureza, na sua razão, na sua lógica, ele não consegue compreender o que é isso, fé. Somente aquele que tem fé consegue ver o mundo espiritual, consegue tocar naquilo, irmão, que é intocável, consegue ver aquilo que é invisível. Por isso nós podemos afirmar que Deus está aqui neste lugar. Por isso nós podemos crer que Deus está curando neste lugar. Eu creio que Deus está renovando essa noite. Eu creio que Deus está nos fortalecendo essa noite. Eu creio que Deus está nos avivando essa noite, pela fé essa noite. É as convicções que o Espírito de Deus, segundo a sua palavra, gera no nosso coração. Nós precisamos viver pela fé. Nós precisamos, queridos irmãos. E o texto que nós lemos fala-nos um pouco a respeito de fé. Nós frisamos o versículo 8, mas nós pegamos o versículo 1, fala a respeito de uma mulher que era viúva. Jesus contando uma palavra e ilustrando, ou trazendo uma mensagem naquela parábola a respeito do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ele conta a parábola de uma viúva que morava numa mesma cidade de um juiz que era iníquo, não temia a Deus, muito menos respeitava os homens. Mas essa mulher, ela tinha uma causa para ser julgada e resolvida. E essa mulher que era viúva, todos os dias, segundo a parábola que Jesus conta, ela vai importunar esse juiz, ela vai insistir com esse juiz para que pudesse julgar a sua causa. E ela vence esse juiz pela importunação. Pelo fato dela insistir com esse juiz começa a ficar importunado pela insistência daquela mulher. Ele começa a ficar incomodado, porque todos os dias aquela mulher vai à porta daquele juiz e não havia outra petição senão: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E todos os dias aquela mulher recebia um não, era desprezada, era rejeitada por aquele juiz. Mas ela insistiu. Ela foi insistindo e cansou aquele juiz. E aquele juiz pensa agora consigo: eu vou julgar a causa dessa mulher para que ela me deixe e pare de me molestar, porque essa mulher está me importunando. E diz a palavra, a segunda parábola, que aquele juiz pega e julga a causa daquela mulher. Aí Jesus agora traz a mensagem para os seus discípulos: ouve o que diz aquele injusto juiz. Se ele resolveu, aquele injusto juiz resolveu, segundo a insistência, a persistência daquela mulher, julgar a causa daquela mulher, quanto mais o vosso Pai Celestial não atenderá às vossas petições, não atenderá às vossas orações, ainda que tardia, para vós. Queridos, se nós formos pegar esse contexto, nós vamos falar essa noite a respeito de fé. E fé nos mostra que um povo que tem fé é um povo que ora.
Um povo que ora demonstra fé no seu Senhor. Um povo que leva as suas petições, a sua dependência, que leva as suas necessidades ao Senhor em oração. Isto é uma demonstração de fé. Porque tem algumas situações da nossa vida que nós poderíamos já ter agido muito tempo antes. Mas nós estamos aguardando em oração, que é isso, é fé. Porque nós cremos que quem vai resolver as nossas questões e causa é o Senhor. Mas quando nós começamos a perder a fé, as convicções de que Deus, Ele vai nos ajudar a resolver os problemas, Ele vai nos resolver diante dessa trajetória da vida, e quando nós começamos a perder a fé, nós começamos a precipitar em algumas coisas. Nós começamos a querer resolver os nossos problemas com os nossos próprios recursos. Nós começamos, queridos irmãos, a pegar atalhos, caminhos que não são orientações de Deus, porque nós queremos a solução do problema. Porque talvez nós podemos pensar, não, na oração está difícil. Até hoje Deus não me respondeu. Até hoje Deus não me trouxe sinal, Deus não trouxe resposta. Tem anos, tem meses que eu estou orando. Deus já fiz campanha, já fiz propósito e Deus ainda não realizou. Quantos começam a desfalecer na fé? Mas Jesus vai mostrar um exemplo de fé de alguém que é insistente, de alguém que é persistente naquilo que deseja e naquilo que quer. Essa mulher foi um exemplo de fé e de perseverança. A Bíblia não diz quanto tempo exato essa mulher importunou o juiz. A Bíblia não diz quantos dias ou meses, mas a Bíblia diz que foi durante um certo tempo. Quanto tempo tem, queridos, que você está buscando um projeto de vida, seja um propósito ministerial, seja algo que Deus colocou no seu coração ou que você deseja? Quanto tempo tem que você está buscando? E será que você essa noite não desistiu disso? Não largou mão disso? Essa mensagem, queridos irmãos, falando sobre fé. A fé, irmãos, nos fala a respeito de sermos constantes. A fé nos fala a respeito de sermos sempre na mesma medida, na mesma direção, não mudarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Mas quando nós começamos a perder a fé, nós começamos a desfalecer, nós começamos a retroceder. E essa noite, o Senhor quer nos falar a respeito disso, irmão, sobre uma direção que nos foi confiada, sobre algo que nós desejamos e nós deixamos de lado, porque fomos vencidos pelo tempo. O tempo nos cansou, eu orei, não resolveu. Eu esperei em Deus e até hoje eu não alcancei. E talvez eu falo com pessoas que estão frustradas em alguma área determinada da sua vida. Talvez você não compartilhou com ninguém, mas Deus sabe que você se frustrou em algum momento da sua vida, em alguma área da sua vida. Você até mesmo creu, você acreditou, mas o tempo foi passando e você foi se desfalecendo. Você foi deixando de crer, porque as dificuldades surgiram, a dificuldade veio, a fé foi oscilando e você acabou desistindo. Mas essa noite, queridos, a palavra de Deus nos aponta para uma direção, fé. Vivermos pela fé, buscarmos pela fé, sermos constantes, sermos insistentes naquilo que Deus gerou, naquilo que Deus confiou. Irmão, se é a porta de Deus, entra por essa porta, caminha nela, viva nela. Se é uma oportunidade de Deus, abrace ela, agarra ela pela fé e não abra mão, mesmo diante das adversidades. Há muitas adversidades ou há muitas condições adversas quando nós falamos de fé. O medo é uma das condições adversas. Quantas pessoas têm medo, quantas pessoas estão sendo vencidas pelo medo e não conseguem mais caminhar pela fé. Tem uma palavra de Deus na sua vida, tem uma promessa de Deus na sua vida, mas talvez ela está estagnada. Você não consegue viver de acordo com aquilo que foi liberado para a sua vida, porque o medo está te paralisando. O medo está te parando, você não consegue ir. Você tem uma direção de Deus, você tem até mesmo a resposta de Deus, mas você não consegue colocar isso em prática, está lhe faltando fé. Mas essa noite que o Espírito de Deus venha trazer o nosso coração, venha gerar na nossa alma, na entranha do nosso ser, fé para nós obedecermos e crermos naquilo que Deus está nos confiando. Quando nós pegamos a história de Pedro, quando Jesus vem andando sobre as águas e todos os discípulos estão desesperados, pensando que Jesus era um fantasma, estavam com medo daquilo que estavam por vir, porque nunca tinham visto aquilo antes, um homem andando sobre as águas. O que seria aquilo?
O que será que poderia ser um homem? Certamente, na sua concepção, os discípulos estavam pensando, isso não é um homem, isso é um fantasma. E eles tiveram medo naquele momento, mas teve alguém dentro daquele barco. Pedro, discípulo do Senhor, disse assim: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ter contigo e eu irei. Meus irmãos, então Jesus liberou a palavra e disse: Pedro, então vem. Pedro creu naquela palavra, pela fé Pedro entendeu, é Jesus que está me ordenando. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas, porque ele venceu o medo, ele creu na palavra de Jesus, ele confiou na palavra de Jesus, e ele disse: se é o meu mestre que está me ordenando, se é o meu mestre que está me chamando, eu andarei sobre as águas, e não haverá condição alguma, não haverá circunstância alguma que possa me parar diante da palavra de Jesus. Queridos, nós precisamos crer. Nós precisamos ter fé para obedecer, irmãos. Fé não é apenas uma crença, não é apenas uma convicção, é algo maior, é algo que nos move para andarmos de acordo com aquilo que Deus liberou sobre nós. O que Deus está liberando sobre a sua vida, o que Deus está liberando sobre a sua família, o que Deus está liberando sobre o seu ministério. Você já te despertou para isso? Já se levantou e está indo de encontro com aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, querido? Ou o medo está te prendendo? Não deixe o medo te prender. Não deixe o medo te limitar. Ande pela fé e vença o medo. Às vezes nós nem fomos, já estamos dizendo: não vai dar certo, não vai acontecer, é difícil, as possibilidades de dar certo é muito pequena, mas tem um porém, queridos. Deus ordenou, há uma direção de Deus. Você está sustentado pela palavra, então vai que Deus vai te honrar. Não importa como estão as estatísticas, como estão as possibilidades, irmãos, quando nós temos fé, nós confiamos, e é só isso. E aí nós precisamos confiar. Nós precisamos ter uma vida de mais fé, queridos. Nós temos fé, louvado seja Deus, que nos concedeu essa maravilhosa fé. Mas a Bíblia nos exorta a respeito de ter uma fé crescente. Jesus nos ensina a respeito de ter uma fé crescente. Quando ele diz: se a vossa fé for como um grão de mostarda, direis a esse monte: ergue-te, precipita-te no mar, e assim acontecerá, assim fará. Não é uma fé do tamanho de um grão de mostarda, uma das menores das hortaliças, mas é uma fé semelhante, é uma fé crescente. É uma fé que todos os dias está crescendo, porque todos os dias nós estamos assistindo um cuidado de Deus para a nossa vida. Quantos de nós aqui temos experiências de orarmos ao Senhor e o Senhor ter abrido uma porta para nós? Quantos de nós, irmãos, temos experiência que Deus abriu uma porta de emprego e nos fez bem sucedido através dessa porta? Quantos de nós estávamos talvez de aluguel, oramos e pedimos a Deus uma casa própria, Deus gerou recursos e nos deu essa casa? Quando nós temos experiência, queridos, que estávamos passando por um momento de enfermidade, algum parente nosso estavam em alguma enfermidade, nós pela misericórdia de Deus, pela fé, nós oramos, nós confiamos, nós esperamos, veio a cura de Deus, a restauração de Deus. Nós temos experiência, e todos esses milagres e essas experiências têm que servir como escada para nós subirmos e nos aproximarmos de Deus. Se nós formos conversar com alguns irmãos aqui, tem testemunhos gloriosos que glorificam o Senhor, irmãos. Mas quantos estão só no passado? Não, no passado Deus fez, alguns anos atrás Deus operou isso, alguns anos atrás Deus realizou isso, louvado seja Deus, glória a Deus por isso, irmão. Mas e hoje, o que está acontecendo na sua vida hoje? Como está a sua fé hoje? Antigamente você não temia, orava por enfermos, e você orava até Deus curar. E agora, como está a nossa fé? Como está o nosso posicionamento de fé? Porque o mesmo escritor de aos Hebreus vai dizer que Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, Ele é o Deus imutável. Ele continua sendo glorioso e grandioso, irmãos. Mas a questão é que nós que estamos mudando. É nós que estamos, parece que perdendo a fé, tendo outra visão de Deus, tendo outra visão das coisas, queridos irmãos. Cada um de nós certamente temos uma experiência de fé para contar, irmãos, de um cuidado de Deus. E porque às vezes, na atualidade, irmãos, a fé está ficando escassa nos nossos dias. Não apenas uma fé para curar, não apenas fé, irmãos, para Deus operar milagre,
mas uma fé também salvífica, queridos. A fé que aponta para a salvação. Queridos, e esse texto vai nos fazer uma indagação. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quando Jesus vier, como estará o povo? Como estará essa terra? Será que haverá fé? Será que haverá fé nos dias da vinda de Jesus, queridos? Então esse texto está nos dizendo algumas coisas. Que próximo à vinda de Jesus, haverá escassez de fé. Haverá pessoas sem fé. Há pessoas desgastadas na fé. Haverá pessoas oscilando na fé. E isso é um despertamento para os nossos dias. Isso é um despertamento para nós. Se a Bíblia está nos perguntando sobre a vinda de Jesus, quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé na terra? Achará pessoas que confiam a sua vida verdadeiramente em Cristo? Porque essa mulher aqui confiou, irmãos. Essa mulher aqui confiou. Quando nós olhamos para o cenário da igreja, irmãos, quando nós olhamos no todo, a igreja universal no todo, quando nós olhamos a espiritualidade, nós olhamos questão de fé na igreja como um todo, nós vamos ver que há muita deficiência na fé. Há muita deficiência na nossa fé. Não que a fé tenha defeito, não que a fé é defeituosa, porque aquilo que vem de Deus é perfeito. Mas as nossas convicções, queridos, a maneira com que nós estamos enxergando as coisas, que às vezes tem muita deficiência. Há muita deficiência nisso. A maneira de enxergar Cristo, a maneira de ver a bênção de Deus, a maneira de ver o mover de Deus. Nós estamos com deficiência nessa visão, irmãos. Haverá fé na terra quando Jesus vier? É um despertamento para nós, queridos, para essa igreja. É um despertamento para essa obra. Haverá fé na terra? Nós podemos transferir essa pergunta bem pessoal e dizer: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé em mim? Achará fé em mim? Não é apenas na terra, é em mim. Então, queridos, se essa palavra é um despertamento para nós com respeito a andarmos pela fé, vivermos pela fé, fazermos tudo pela fé, crendo em Jesus Cristo, porque a fé aponta para Ele. A insistência de tudo quanto nós vivemos é nele. É por isso que nós temos que ser constantes pela fé, porque nós sabemos que Deus desenhou para nós um caminho, que nós não podemos pegar atalho. Não há outro caminho, não há outra porta de salvação, e nós vamos perseverar pela fé nisso. Nós seremos constantes nisso. Quando as pessoas estão pegando atalhos, estão criando outras portas de salvação, e exclui a única e verdadeira que é Cristo. A deficiência de fé nesses dias, mas que nós, pela fé, essa noite, haja a graça de Deus de tal maneira que mesmo no tempo de escassez, nós seremos um remanescente nesses dias. Nós seremos como Abacuque no tempo da escassez. Abacuque estava dizendo: mesmo que a figueira não floresça, mesmo que o fruto da oliveira minta, eu exultarei, eu esperarei no Senhor. Eu não mudo por causa da circunstância. A minha visão de Cristo é a mesma. Em caos, em crise, eu continuo vendo Cristo, eu continuo olhando para Jesus. Essa é a fé que é nos remanescentes de Deus essa noite. É trilhar pela fé, é aqueles que não são compreendidos pelo natural, é aqueles cuja mente não são compreendidos por homens normais, porque nós estamos vivendo pela fé. Nós estamos vivendo pela fé, irmãos. Abrir mão de coisas boas, somente aqueles que estão guerreando pela fé podem fazer. Irmão, viver no invisível, desejar aquilo que é insondável no natural, é somente aqueles que estão trilhando uma vida de fé, é somente aqueles que abraçaram a fé em Jesus Cristo. Como está a minha fé essa noite? Oh, Espírito Santo, como está a minha fé essa noite? Oh, queridos, nós precisamos viver pela fé. Nós precisamos alinhar a nossa visão com a de Cristo.
Nós precisamos alinhar, irmãos, a nossa visão. Nós precisamos ter uma visão mais ampla. Quem olha pela fé, irmão, ele vê mais amplo. Comparando, ele tem uma visão de águia. Ele vê lá na frente porque ele está vendo pela fé. Quantos conseguem ver apenas um amanhã? Quantos desses cenários estão temerosos, estão dizendo: eu vou morrer com Covid? Mas há uma igreja que pela fé está dizendo: nós estamos passando nessa tribulação. Alguns de nós podem até ficar nela, mas irmãos, glorificado seja o nome do Senhor, porque a morte para os santos, irmãos, é apenas um descanso. Mas alguns vão atravessar, irmãos, é a pura verdade do evangelho. Alguns vão passar essa dificuldade e surgirão outras dificuldades, e pela fé nós vamos continuar vencendo. É uma visão de fé, irmãos. É uma visão que nós estamos confiando na soberania de Deus. Aconteça o que acontecer, nada vai fugir os planos e o propósito de Deus. Isso é fé. Veja uma manhã diferente essa noite, em nome de Jesus, querido. Veja uma manhã pela fé. Veja uma manhã pela fé, em nome de Jesus. Hoje você pode estar cambaleando, hoje você pode estar fraco, mas amanhã o Senhor pode te renovar e você pode estar mais firme, mais forte, mais constante. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Não é se limitar à circunstância, não é se limitar a um contexto que foi desenhado, um contexto que está diante de nós. Não, nós estamos vivendo pela fé, irmãos. Nós estamos vivendo pela fé. Nós vamos caminhar pela fé. Irmãos, nós estamos vendo aquilo que é espiritual, e o nosso foco não é naquilo que é natural, mas é aquilo que é espiritual. Irmãos, há uma graça maravilhosa quando nós falamos do céu. Somente pela fé nós conseguimos desejar. Somente pela fé nós conseguimos, irmão, em algum momento, em algum instante da nossa mente, nós começamos a trazer uma imagem do céu. Embora não seja uma imagem exata, mas é um lugar glorioso que nós imaginamos. É um lugar maravilhoso, é um lugar de descanso, é um belo lugar para se ir. E isso, irmão, traz gosto na nossa alma, isso traz alegria na nossa alma. Mas quantos de nós pela fé já não conseguimos mais criar essa expectativa? Essa esperança parece que está morrendo. Quando se fala do céu, você não consegue imaginar Cristo, você não consegue ver a maior beleza do céu. A maior beleza do céu não é o ouro, a maior beleza do céu não é os muros de jaspe e cristal. A maior beleza do céu é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é aquele que morreu por nós. Então pela fé, irmãos, nós estamos olhando para Jesus. Quem está olhando para Jesus, ele não perde o foco, ele não perde nessa caminhada. Irmãos, nós precisamos olhar mais para Jesus. Nós precisamos perguntar: peraí, onde está a minha visão? A minha visão ainda está nas coisas desta vida? Está nas coisas seculares? Ou a minha visão está em Cristo? Em tudo eu vejo Cristo, em tudo eu estou vendo Cristo. A minha visão, o meu foco é Cristo, é andar de acordo com Cristo. Isso é fé, queridos. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, quando Abraão sai da terra dos seus pais, a sua visão era limitada. Eu imagino Deus levando Abraão para um deserto e dizendo para ele: caminha, Abraão, porque eu vou te levar para uma terra maravilhosa, uma terra que manda leite e mel. Vou te levar, Abraão, para uma boa terra. Mas se Abraão não cresce, não houvesse fé no coração daquele homem, ele certamente retrocederia, voltaria atrás, porque os olhos carnais, os olhos naturais, era uma visão limitada, e ele não poderia ver essa terra com os olhos naturais. Mas eu acredito que Abraão, pela fé, ele começou a imaginar: não, tem um lugar, tem um regaço, tem um descanso, tem um lugar maravilhoso que Deus está preparando para mim, e eu vou ao encontro dessa terra pela fé. É assim, irmão, é a ilustração da nossa caminhada. Esse mundo é um deserto, esse mundo não tem nada, irmãos, a não ser sofrimento, a não ser vazio, mas há uma palavra que move os nossos corações, há uma fé gloriosa, e essa fé todos os dias alimenta a nossa esperança, e ela está dizendo: continua andando, continua marchando, continua confiando, continua crendo que há um lugar que Deus preparou para vocês. Há um lugar. Nós estamos nesse deserto, nós estamos atravessando um deserto, irmãos, porque o mundo é um símbolo de deserto, um lugar vazio, um lugar de sofrimento, um lugar infrutífero.
Irmãos, o mundo é isso. Para aqueles que estão dando pela fé, não tem nada belo nesse mundo, irmãos. Não há nada belo nesse mundo para aqueles que estão caminhando pela fé. Só há sofrimento, destruição. E por isso que nós não queremos ficar aqui. Por isso que todos os dias nós estamos insistindo na caminhada, dizendo: Senhor, me dá força, porque eu não quero morrer nesse mundo. Eu não quero morrer no meio dessa caminhada. Eu quero ir além, eu quero ir avante. Eu quero continuar caminhando pela fé, eu quero continuar crendo, eu quero continuar vendo aquilo que é invisível. Viva pela fé essa noite, queridos. Não comece essa semana como as outras. Comece essa semana diferente. Comece a viver numa expectativa de fé. Não veja o seu trabalho como um lugar de castigo, mas veja como um campo missionário. Não veja a sua casa como lugar de conflitos. Não veja lá um lugar de paz que Deus colocou. Mas talvez eu não consigo, pastor, porque o meu esposo ainda não é servo, minha esposa não é serva, só há conflito, irmão. Pela fé em nome do Senhor Jesus Cristo, essa casa será salva, porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Viva pela fé, não se desespere essa noite, tenha convicções em Cristo, pela fé essa noite. Vivamos pela fé, queridos. Vivamos pela fé. Não por aquilo que nós estamos vendo e tocando, mas por aquilo que é invisível. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Vamos, irmãos, cada dia marchar pela fé. Vamos cada dia avançar pela fé. Nós estamos vendo muitos voltando para trás, perdendo a fé. Mas que nós sejamos aqueles, irmãos, e vamos encorajar pela fé aqueles que estão voltando. Que pela graça de Deus nós sejamos aqueles que vão contagiar aqueles que estão voltando, dizendo: vão voltar não, rapaz, nós estamos chegando em Canaã, Jesus está voltando, o céu está bem próximo, vamos continuar a caminhada, vamos ser constantes, vamos ser firmes naquilo que Deus nos confiou, queridos. É pela fé que nós venceremos o mundo. João vai dizer: esta é a fé que vence o mundo. As circunstâncias, as aflições, o sofrimento desse tempo presente não são para comparar o peso de glória que há de se manifestar naquele maravilhoso dia. Por isso nós sofremos pela fé, nós padecemos pela fé, irmãos. Nós estamos num caminho apertado, é pela fé. É porque nós sabemos que Deus vai prover um amanhã melhor, e o nosso amanhã é o céu, é a ilustração da morada eterna com Deus. Insista essa noite no propósito de Deus. O que você está deixando para trás, o que você está perdendo. Se o próprio Jesus disse: se nós tivéssemos fé, ou se nós crescêssemos, nós faríamos as obras que Ele fez, e as fariam maiores ainda. Já parou para meditar nisso? O próprio Jesus disse que pela fé de Deus em nós faríamos obras como Ele fez, e as faríamos maiores ainda. É a fé de Deus atuando na nossa vida. Irmãos, tenha fé essa noite. Talvez você está cercada de gigante essa noite, não está conseguindo sair do lugar. A vida ministerial está paralisada, a vida espiritual está um fracasso. Mas essa noite, em nome de Jesus, querido, se levante pela fé. Se levante crendo naquilo que Deus está falando, porque a palavra de Deus é um alimento para a nossa fé. A palavra de Deus gera fé em nós. Já parou para pensar naquela passagem de Josué e Caleb, irmãos? Josué e Caleb foi um dos 12 espias que foram espiar a terra. Quando eles viram a terra, irmãos, era terra de gigantes. Eram numerosos, eram poderosos, mas os frutos daquela terra era de fato o que Deus havia dito. Era de fato o que Deus havia dito, porque Deus falou que aquela terra era uma terra boa. E aquele povo, irmãos, era um povo que tinha a promessa de Deus. Aqueles espias pegam agora um cacho de uva, precisava de 2 homens para carregar. Quando eles chegam num dia para dar relatório a Moisés a respeito daquela terra,
Eles espiaram no período de 40 dias. Eles trazem um fruto daquela terra. Eu fico imaginando, não sei você, o tamanho do cacho de uvas que havia naquela terra. De maneira que 2 homens precisavam carregar. Eles não trouxeram nenhuma sandália de gigante, nenhuma coraça de gigante. Mas eles trouxeram um fruto da terra para confirmar aquilo que Deus havia dito da terra. E aquele fruto era para incentivar o povo, era para gerar fé no coração do povo, e o povo dizer verdadeiramente: a terra é como Deus falou. Mas 10 daqueles espias começaram a dizer: nós trouxemos o fruto, A terra é boa, mas tem um porém, é terra de gigantes. nós seremos exterminados e destruídos. Porque aos nossos olhos eles eram como gafanhotos, numerosos, e nós também a eles, pequenos e fracos. E quando o povo de Deus ouviu aquelas palavras, aqueles relatos, A Bíblia diz que o povo, meus irmãos, desfaleceu o seu coração e começou a chorar, dizendo: não tem como nós possuir a terra. mas houve 2 homens que não se preocuparam com os gigantes que haviam na terra. Houve 2 homens que não estavam preocupados com o tamanho da dificuldade. Havia 2 homens que se agarravam à palavra de Deus. Havia 2 homens que haviam crido em tudo quanto Deus havia ministrado. E eles disseram ao povo: subamos animosamente, porque se o Senhor se agradar de nós, o Senhor nos dará aquela terra por herança. 2 homens cheios de fé começou a dizer: não importa se a terra é de gigante, Eu quero saber se Deus está conosco. Se Deus se agradar de nós, se Deus for conosco, não vai ter gigante que vai ficar de pé diante de um Deus todo-poderoso. Aqueles homens eram Josué e Caleb, que entraram naquela possessão. Entraram naquela terra, sabe por quê, irmão? Porque teve 2 homens ousados. Teve 2 homens que não estavam aí como eu e você muitas das vezes. É difícil não. Tinha 2 homens que não se limitou ao difícil. Tinha 2 homens que estavam dizendo: Deus está conosco. Há uma palavra de Deus que está nos favorecendo nessa direção. Então nós diremos: se a palavra de Deus está dizendo que é essa direção, não importa quem vai ser os nossos oponentes, o importante é que Deus será conosco. O problema nosso é que nós estamos como Israel, irmão. A falta de fé nos faz com o mesmo comportamento daquele povo, coração desfalecido, e não há outra linguagem na boca do povo senão: tá difícil. Mas essa noite eu quero te encorajar a ser um Josué e Caleb, dizendo: subamos animosamente, vamos servir animosamente, vamos ir animados, porque se o Senhor se agradar de nós, e não há outra maneira de se agradar a Deus senão Hebreus 11:6, pela fé. É pela fé que se agrada a Deus, irmão. Então Josué e Caleb estavam dizendo: vamos pela fé, em outras palavras, subamos pela fé, porque é somente a fé, somente pela fé que podemos agradar o coração de Deus. E aí, você está agindo como Josué e Caleb ou como os 10? Deus está trazendo para nós, irmãos, promessas, sinais daquilo que é glorioso. Aqueles homens entraram na terra de uma maneira que ninguém percebeu e trouxe um cacho de uva. Aquilo era para glorificar o Senhor, dizendo: veja o que Deus está preparando para nós. Mas algumas poucas palavras desfaleceu o coração de uma multidão. Quantos estão presos a algumas palavras negativas? Quantos estão estéreis? Quantos estão estagnados, sentados, prostrados? Por causa de algo, porque alguém comunicou alguma coisa, porque alguém falou alguma coisa. Aquilo entrou no coração, entristeceu o coração e desfaleceu o coração. Mas eu quero que em nome de Jesus nós sejamos uma geração como foi Josué e Caleb. Nós não estamos interessados em que a mídia está divulgando. Para mim não é interessante. Eu não estou interessado no que os homens grandes estão dizendo, não. Para mim o interessante é a palavra de Deus, irmão. E nós estamos sendo orientados pela palavra de Deus. A nossa direção é a Bíblia. A nossa direção é Deus, não é homens. Não é a mídia que vai ditar quem nós somos, o que nós faremos, mas é a palavra de Deus. Urabachandaraia.
Viva pela fé essa noite. Seja um valente, seja uma valente essa noite pela fé, irmão. Sai desse quadro de estagnação, pelo amor de Deus. Para de dizer está difícil. Para de dizer se eu sair para fora o gigante vai me destruir. Sai desse contexto de medo, de incerteza. E essa noite se levante pela fé e diz que há um Deus que está te velando. Mesmo se você for pelo um deserto, irmão, Deus vai criar oásis no deserto. Haverá manancial nesse deserto. E todas as vezes que você for desfalecer por falta de água, Deus vai te dar águas vivas para você tomar. Não vai faltar oásis, não vai faltar manancial. E se porventura, meu irmão, faltar alimento, Deus pode enviar corvo como fez com Elias. Mas uma coisa é certa: quem vive pela fé tem os cuidados de Deus. Porque nós estamos oscilando tanto na fé, irmãos? Porque nós estamos duvidando tanto da palavra, duvidando tanto da direção. Mas será que foi Deus que falou comigo? Será que foi Deus que está me enviando? Será que é Deus que tem isso para mim? Oh, irmão, que essa noite a nossa fé, ela seja enraizada ainda mais em Cristo. E nós podemos dizer: sim, eu creio, foi o meu Senhor. É o meu Senhor que está me enviando. É o meu Senhor que está me levantando. Pela fé. No nosso convívio nós vemos muitas pessoas que já estão no natural, irmãos. Nós percebemos no falar de algumas pessoas que já estão no natural. Quantas pessoas, irmãos, estão dizendo: a vacina é a nossa salvação para esse Covid. Mas há um povo que diz: não, é joelho no chão, é humilhação para Deus nos livrar. As nossas expectativas não estão nos recursos dessa terra. Quantos cristãos, irmãos, estão tão naturais diante desse contexto? Converse com os cristãos que você vai perceber o nível de fé de cada um, irmãos. Quando nós conversamos com alguns cristãos, nós começamos a perceber o quanto alguns cristãos estão, irmãos, tão no raso concernente à fé, as convicções em Cristo. Mas que em nome do Senhor, porque somente Ele pode nos dar fé, irmãos, para crer naquilo que é promessa, propósito e direção dEle. Não há outro meio de nós adquirirmos fé a não ser através de Deus. A palavra gera fé, o Espírito Santo gera fé em nós. Então que essa noite nós possamos pedir a Deus: Senhor, me dê fé. Me dê fé para eu passar esse momento como um crente fiel, como um crente convicto daquilo que o Senhor prometeu, como um crente que tem convicções do cuidado de Deus nessa pandemia, nas dificuldades da vida. Eu creio que é um Deus que vai cuidar de mim. Irmão, não preocupa com a inflação não, irmãos. As expectativas estão dizendo que a inflação esse ano será das maiores. A expectativa, alguém mandou um vídeo hoje, falou que as expectativas são que um botijão de gás vai chegar de R$180, R$200. Irmão, não estou preocupado com isso. Com expectativa não, estou crendo é na Bíblia, irmãos. Eu estou crendo, se Deus, irmão, se Deus não dá condição, dá um gazinho lá, eu creio que um gás pode durar 6 meses, Deus cuidando de nós. Ou por que não 1 ano, ou por que não 2 anos? Ah, pastor, isso é falta de fé. Não, irmão, quando não tem recursos, aí entra a fé. Olha aquela palavra, irmão. Aquela mulher tinha um pouquinho de azeite, o profeta disse para ela: entra para a tua casa e enche os vasos. Na lógica, tinha capacidade aquilo, um pouquinho de azeite, encher vaso, irmão. Mas aquela mulher, pela fé, ela creu na palavra de Deus. E ela disse aos seus filhos: busque vaso emprestado. De repente ela pega aquele pouquinho de azeite, vai entornando no vaso, vai entornando, de repente o vaso enche. E ela não entende, porque ela está pela fé. Traz o segundo vaso, porque o primeiro já está cheio. Foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, até que um dos meninos gritaram: mãe, acabaram-se os vasos. E a Bíblia vai dizer então: o azeite não acabou, irmãos. A Bíblia vai dizer que o azeite parou. Aleluia. Mas se precisasse lá na frente, haveria mais azeite. Por que você está preocupado, irmão? Se o salário mínimo vai ter aumento, se não vai ter? Porque nós estamos tão preocupados, nós estamos vivendo pela fé, irmãos. É pela fé, é isso que eu quero falar com vocês. É um viver pela fé, é um cuidado de Deus, queridos. Elias vai na casa de uma senhora, Deus manda ele, uma viúva, irmão. O que tinha lá? Tinha bastante alimento estocado? E que nada. Tinha um pouquinho de farinha, de azeite, a fazer o último bolo e esperar a morte.
Elias chegou ousado e falou assim: não, faz um bolo para mim, depois vocês fazem um bolo. Ô meu Senhor, nós estamos aqui contando a medida, fazer o último bolo para nós. Mas desde aquele momento que ela creu na palavra do profeta, a bênção chegou naquela casa. Dava para fazer um bolo, de repente ela faz um bolo, o primeiro bolo para o profeta, representando Deus. A fé, irmãos, ela aponta para Deus. Ela faz o bolo para o profeta. Aí depois, irmão, de uma maneira milagrosa, o milagre já está acontecendo. Ela faz outro bolo. Ela, a criança, come. E a Bíblia diz que durante todo aquele período de seca, não faltou farinha, não faltou azeite, porque a fé, o Senhor cuidou de Elias e da viúva e do seu filho. Irmão, não vai ser diferente com você e comigo não, irmão. Não vai ser diferente não. Irmão, você pode crer, aleluia, quando chegar um tempo de uma inflação, se nós chegarmos sem recursos, eu creio assim, irmão. Nós não tivermos, irmão, recursos de comprar alimento, eu creio que Deus vai fazer milagres na nossa casa. Eu creio nisso, porque a palavra me dá respaldo para pregar isso, irmãos. Porque no tempo de escassez, irmão, você já viu um corvo levar carne fresca para um profeta? Onde já se viu isso, irmão? Cuidado de Deus. E é somente pela fé que nós compreendemos essas coisas. Não se desespere com o cenário que nós estamos vendo, mas creia essa noite. Creia no cuidado de Deus. Vamos andar mais pela fé, vamos viver mais pela fé, irmãos. Essa fé que aponta para um cuidado excelente do nosso Cristo. E que em nome de Jesus nós possamos estar confiando pela fé inteiramente no Senhor. Vamos orar ao Senhor essa noite, queridos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sino de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece. Deus abençoe a todos.